Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Luiz Felipe, sou professor de Química. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito da minha profissão. Primeiro eu queria agradecer de coração pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco da minha vida, das informações que eu adquiri durante esses 4 anos aí atuando na área. Sim, eu sou formado pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques. Para vocês que não conhecem, é uma faculdade do Rio de Janeiro. Óbvio, acho que já deu para reparar por causa do meu sotaque. Eu me formei no ano de 2014 e venho atuando na área de educação desde então. No início, eu até pensei em atuar na área de bacharel. Eu tenho as duas graduações, tanto bacharel quanto licenciatura. Mas a área do bacharel é uma área bem específica. Então eles pedem muita experiência, enfim, muito contato com a área. De imediato eu não consegui, comecei a atuar na área de educação, gostei e continuo nessa missão até hoje. Eu recebi 3 perguntas que eu vou responder para vocês aqui hoje e compartilhar um pouquinho do que eu acho a respeito disso. A primeira pergunta é o seguinte: se eu me sinto um profissional valorizado. Se a gente for pensar em valorização, a gente tem que analisar que tipo de valorização, o que é valorização para mim nessa área profissional. Tem a valorização financeira, valorização pessoal, enfim. A gente sabe que num cenário econômico atual, já, né, culturalmente falando, o professor financeiramente no Brasil ele não tem uma recompensa muito alta frente a outros países, né? Então, assim, óbvio, eu já trabalhei na área de vendas há muitos anos. Eu acredito o seguinte: se você trabalha vendendo pedra, se você for o melhor, você ganha bem, certo? Então, assim, hoje a gente tem instituições que pagam muito bem. Você tem professores que ganham 100, 150, 50, enfim, né, reais a hora a aula, e às vezes chegam num cursinho na escola de BMW. Né? Óbvio, não é a realidade para todos. Né? O mercado não tem como absorver todos os professores e dar uma oportunidade como essa. Mas, assim, financeiramente falando, a maioria das escolas, boa parte do mercado, não tem condições de realizar essa valorização financeira. Né? Então, você que está me assistindo agora deve estar pensando: então, você é um louco. Né? Então, por que você está nessa área? Primeiro, uma missão. Né? Eu valorizo o que eu faço pelo seguinte: não é simplesmente o fato de você ensinar, você tem responsabilidade, né, com vidas, passam pessoas na sua vida diariamente, e você, como professor, é um formador de opinião. Né? Então, isso de fato é uma das missões do professor. Me sinto valorizado de forma humana, no qual eu trabalho em várias escolas. Eu tenho equipes que são sensacionais, eu tenho alunos que são incríveis, mas em suma eu digo que financeiramente hoje eu ainda não me sinto valorizado como eu gostaria, né? Mas profissionalmente, como pessoa, na minha relação com amigos e alunos, eu me sinto extremamente valorizado, tá certo? A minha segunda pergunta é a seguinte: quais as dificuldades de dar aula? Gente, quando a gente fala em dificuldade de dar aula, assim, passa um filme na minha cabeça, né? O professor hoje ele enfrenta bastante dificuldade, né? Principalmente com questão de material. Você tem, nem sempre em toda escola você tem um suporte bom para dar aula, né? Então a gente enfrenta dificuldade com os alunos. Né? Hoje as dificuldades que eu tenho seriam basicamente essas: dificuldade de estrutura. Então, assim, nem toda escola tem, por exemplo, um laboratório de química. Nem toda escola tem um laboratório de química. Eu acho extremamente importante você demonstrar o lado prático do que você faz. Nem toda escola, né, tem um suporte, você tem ali uma sala com um pouco mais de conforto, um data show, alguma coisa do tipo. Mas isso aí a gente consegue driblar. Né? Eu acho que a maior dificuldade hoje, para quem é da área de educação, é você ter o contato direto com o aluno. Né? Eu já dei aula em escolas particulares, pequenas, escolas de grande porte. Né? Tive a oportunidade, por exemplo, de dar aula numa escola no Rio de Janeiro, que era uma escola de educação judaica. Então, era uma escola basicamente com a mensalidade de 3 mil reais. Né? Os alunos, assim, tem um perfil completamente diferente de outras escolas que eu dei aula, que eu já lecionei. Frente, por exemplo, à educação pública. Ano passado eu dei aula na rede pública, mais especificamente ali no Darcy Ribeiro, no Paranoá.
foi uma realidade completamente diferente, né? Você entra em sala de aula, você vira professor, você vira psicólogo, você tem amigo, né? Então, os alunos, eles te olham assim com uma coisa de, caramba, esse cara aí, ele é o cara, né? Então, muitas vezes a gente tem uma receptividade um pouco mais fria, um pouco mais distante, mas isso se deve justamente à realidade de cada um, né? Então, por exemplo, já trabalhei com alunos com déficit de atenção, já trabalhei com alunos que, embora não tivesse o déficit de atenção, ainda assim tinham irmãos no tráfico, primos que estavam presos, enfim, uma realidade na parte social do processo que é muito mais complicada do que a gente imagina. Então a gente tem que ter coração, tem que ter toda uma empatia, eu digo que a palavra é empatia, né, para lidar com isso. Então, em suma, as dificuldades hoje para mim são essas, né? Dificuldade na estrutura e dificuldade no lidar com o aluno. Tranquilo? Então vamos para a próxima que a gente já está acabando. O que você faz de diferente para conseguir resolver essas dificuldades? Gente, é complicado, mas quem é professor hoje tem que ter um rebolado, tem que ter um jogo de cintura, porque hoje, por exemplo, eu olho para o meu aluno e eu me vejo nele. Como que eu me vejo nesse aluno? Simplesmente eu penso, eu quero ser o professor que eu não tive. E o que que eu faço para driblar essas dificuldades? Primeiro, se você tem um público-alvo, e quando eu falo de público-alvo, vocês estão falando com um cara que já trabalhou muitos anos na área de venda, né? Então, assim, você tem que conhecer com quem você trabalha. Hoje não é diferente, lidar com pessoas, com alunos, você tem amigos de equipe, você tem família, né? Muitos têm namoradas, namorados, esposas, esposos, filhos, enfim, né? Todo tipo de relação social. Então, acho que a primeira parte que a gente tem para lidar com esses problemas é você conhecer o outro, né? Você conhecer esse público-alvo. E lidar com o público jovem, com o público adolescente é incrível, mas é uma experiência na qual você tem que realmente estar dentro. E quando eu falo dentro, é conhecer o mundo deles, que para mim não é difícil, porque eu sou um cara nerd, acho que já deu até para ver aqui pelo meu quarto, né? Então, eles gostam muito desse meu estilo nerd, eles gostam da minha abordagem em relação a isso, né? Então, hoje, você tem que falar a linguagem do adolescente, né? Mantendo, obviamente, todo um respeito em relação a isso. Mas, quando eu digo de falar a linguagem do adolescente, estou me referindo exatamente a você conhecer o que ele gosta, trabalhar com isso. Quantas e quantas vezes eu não saí de uma sala de aula, eu aposto que cada um de vocês estão assistindo esse vídeo agora, pensaram, poxa, mas eu tô aprendendo isso aqui para quê? Né? Eu vou aplicar isso aqui em quê na minha vida? Eu não quero isso para o meu aluno. Eu não quero isso para mim, eu vou querer isso para o meu aluno. Então, qual é a melhor forma que eu tenho para driblar com essas dificuldades? Eu conheço o meu aluno, eu entendo a linguagem, eu tento aplicar dentro da minha disciplina tudo que eles têm aqui fora. Quer ver um exemplo disso? Tem uma escola que eu dou aula de física também, né? Eu falei que eu sou formado em química, mas eu tenho habilitação para física e tenho conhecimento suficiente para isso também. Então, assim, a gente pegou alguns trechos de filmes, dos filmes que eles gostam, Vingadores, Matrix, a gente foi pegando vários filmes ali. E eu fui colocando situações em que a física poderia ser aplicada, confrontando aquele conhecimento. Será que dá para aplicar isso? Isso existe na vida real? Não dá? Em química, como é que eu fiz uma aplicação prática da química? Eu utilizei a química forense, para quem não sabe, você que gosta de assistir CSI, né? Então a química forense ela é uma química no qual ela é aplicada para desvendar crimes, né? Então análise de digitais, né? Sangue, enfim, né? Toda a parte de investigação policial. Então eu realizei em parceria com os meus alunos uma atividade no qual eu ministrei uma aula bem específica de um jogo de RPG, né? No qual eles tinham controle de 4 personagens e eles tinham que desvendar um crime, utilizando, dentro desse contexto todo, experiências e conceitos dentro da química, né? Então a gente jogou, a gente se divertiu, a gente revelou digital, a gente fez um teste com pH, enfim, né? Nós utilizamos alguns recursos dentro de sala de aula, né? Assistimos filmes também, né? A gente pega alguns filmes ali, assiste, faz alguns comentários, tem relatório. Essa semana agora, passada, nós tínhamos uma aula de produção de sabão, né? Então tudo aquilo que eu
passo para eles dentro de sala de aula, eu quero mostrar fora dela que a química não é uma disciplina morta. Então, assim, hoje meu aluno, ele estuda química e ele tem uma consciência, uma profundidade de que aquilo vai servir para o futuro dele. Ah, mas professor, eu não quero ser químico. Cara, mas você vive química. Então, a minha experiência é essa. É tentar fazer o aluno emergir, entrar dentro desse mundo da química para ele poder tomar mais gosto pela educação. Então, assim, eu sei que muitos entram em sala de aula e tem uma dificuldade de estar ali realmente em sala de aula, porque tem problemas, é pai se separando, como eu já falei anteriormente, né? É irmão, é pai, é mãe no alcoolismo, é na droga, é briga, uma série de coisas. Nós que somos profissionais, a gente também lida com isso o tempo todo, né? Mas os nossos alunos, eles ainda não têm uma certa maturidade, uma certa vivência. Então, hoje, para resumir essa história aqui agora, o que eu faço para melhorar, o que eu faço para dar minha contribuição, para driblar essas dificuldades é isso, né? Tentar ser um professor um pouco mais compreensivo, trabalhar com o meu aluno de forma que ele entenda não só o conteúdo, mas que ele veja a praticidade disso. Isso é extremamente importante para você que está na área de educação. Não é simplesmente jogar a matéria no quadro, cuspir, 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 cuspir. Né? Então hoje eu faço isso, é fazer uma conexão direta para o meu aluno, para que ele tenha não só um gosto por estudar, mas principalmente uma base de respeito, né? É uma troca que a gente tem com o nosso aluno. E, né, uma coisa também que eu acho que seja diferencial é método de estudo. Eu ensino para o meu aluno como estudar, porque eu te digo, você que está assistindo esse vídeo, nem todo mundo que consegue ensinar tem sempre um bom método de estudo, ou sabe estudar, né? Às vezes ele sabe ou não sabe explicar, isso é muito importante. Ensinar para o seu aluno as formas que ele tem para poder aprender de forma mais eficaz, de forma mais eficiente. Isso ajuda ele a tomar gosto também pelo estudo. Tá joia? Eu vou ficando por aqui porque já falei pra caramba. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui com vocês nesse momento. Um grande abraço do professor Luiz Felipe, a gente se vê. Até mais, galera.